Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar mais uma aula aqui com muito carinho, com muito amor, de forma didática e bem objetiva para você. Nós vamos falar nesse momento sobre o meu livro Uso Capião Extrajudicial e Advocacia Extrajudicial. Um livro bem bacana. No canto superior está aparecendo para você o QR Code para você conseguir acessar o site da editora Mizuno e conseguir um desconto especial, tá bom? Hoje nós teremos uma grande aula sobre o uso capião extrajudicial, lembrando que esse livro fala sobre o uso capião extrajudicial e advocacia extrajudicial. A editora Mizuno também deixou à sua disposição um kit, o chamado kit de uso capião, kit de regularização de imóveis, que é o livro azul, uso capião extrajudicial e advocacia extrajudicial, e também o uso capião puro, o uso capião vermelho, que nós focamos no Instituto Uso Capião, no seu conceito, na nomenclatura, no uso capião judicial, tá bom? Vamos juntos aqui navegar por esse assunto tão importante, para que possamos evoluir como profissionais. Esse livro foi feito com muito carinho, já é um sucesso de vendas, já foi a primeira tiragem, vamos ter a segunda tiragem, então eu agradeço a você, advogado, advogada, defensor público, operador do direito, estudante de direito, estagiário, eu agradeço a você que é leitor dos meus livros, tá bom? Fico muito, muito feliz, quero dividir com você também o prêmio da editora Alex, que eu ganhei recentemente. Quero dividir com você também o grande prêmio. Fiquei muito emocionado, grandes nomes do direito, como hoje, atualmente, um dos nomes de direito imobiliário mais reconhecido no Brasil. Fico muito feliz, muito contente com isso. Isso é muito importante, isso é fruto de um trabalho, né? Eu sempre falo que trabalhamos muito, amamos o que fazemos, e isso é muito importante. Vamos iniciar então a aula de hoje. Parabéns a você, faça suas perguntas, tá bom? Eu estarei aqui à disposição para responder. Aproveita esse momento então para divulgar o livro Uso Capião Extrajudicial e Advocacia Extrajudicial, Teoria e Prática. Essa capa azul que está aparecendo para você, esse livro bem interessante, bem completo sobre o assunto. Não só o uso capião extrajudicial, mas como advocacia extrajudicial. É um livro que fala sobre o uso capião extrajudicial e advocacia extrajudicial, quais são os serviços. Atualmente, a advocacia extrajudicial é considerada, assim, um novo segmento para advogados. Então, trago a você, sim, a oportunidade da gente conversar e poder aprofundar nossos estudos, tá bom? Vamos juntos? Vamos lá, vamos estudar para que possamos aí ajudar nosso cliente. Quero também divulgar, nesse momento, a pós-graduação. Convido a você a fazer a pós-graduação da Escola Superior Universitária, www.portaleso.com.br. ESO quer dizer Escola Superior Universitária. As pós-graduações custam R$ 958,80, são pós-graduações online. Eu divulgo porque a ESO, a Escola Superior Universitária, é parceira da editora Mizuno, e a editora Mizuno é parceira da Escola ESO. Um divulga o outro, um ajuda o outro, tá bom? Vamos lá, vamos começar a falar sobre esse assunto tão importante para que você possa, de fato, dominar esse assunto e ajudar o seu cliente. Eu sempre falo que tem muita gente falando bobagem sobre regularização de imóveis. Hoje é muito fácil você ligar a câmera e sair falando, só que falar o que você não entende é perigoso, hein? Então vamos conversar aqui para que você possa ter uma bagagem. O que é o uso capião extrajudicial? Nós temos no Brasil pelo menos 3 modalidades para regularizar um imóvel. A modalidade judicial, a modalidade extrajudicial e a modalidade administrativa. O uso capião judicial, eu estou utilizando o Poder Judiciário, eu estou distribuindo uma ação, conforme artigo 319 do Código de Processo Civil. Eu preciso respeitar todos os requisitos: endereçamento, qualificação, fato, fundamento, pedido, preliminares, valor da causa. Então eu tenho uma ação judicial realmente, uma ação que vai ser julgada. O uso capião extrajudicial é a possibilidade de você regularizar o imóvel através de um procedimento extrajudicial, ou seja, sem utilizar o Poder Judiciário diretamente, utilizando o Poder Judiciário indiretamente, porque nós sabemos que o cartório é delegação do Tribunal de Justiça. Nós temos então formas judiciais de regularizar imóveis, formas extrajudiciais e formas também administrativas. Quando eu falo de forma extrajudicial, eu quero trazer para você a possibilidade de você regularizar um imóvel sem distribuir uma ação, sem dar entrada numa ação. Lembrando que a forma judicial não é só o uso capião, hein, gente? Nós temos várias outras. A ação de adjudicação compulsória, a ação de adjudicação compulsória inversa. Temos também aí a possibilidade de usufruir, e isso é importante também, de outros meios, como a ação demolitória, ação demarcatória, ação de divisão e demarcação de terras, ação de retificação judicial. Então nós temos várias modalidades judiciais, várias medidas judiciais para regularizar um imóvel através da utilização do Poder Judiciário. Então isso é importante falar, é importante bater um papo, tá, sobre isso, para que você fique craque no assunto. Em relação à regularização imobiliária, eu quero lembrar a você que é a regularização registral, documental, ok?
só é dono quem tem o seu imóvel no seu nome. Então é importante. E ter o imóvel no seu nome não é ter o imóvel no cartório tabelião de notas, na escritura pública, mas sim no cartório de registro de imóveis competente. É o cartório de registro de imóveis competente que traz para nós, sim, a segurança jurídica. Sou dono, sou proprietário, tenho um domínio, tenho a propriedade. Então, muita atenção em relação a isso. A adjudicação compulsória, eu já falei aqui certa vez, é a possibilidade de você regularizar o imóvel, obrigando o vendedor a transferir. Então vamos dizer que em certo momento, o nosso cliente, o seu cliente, nós compramos um imóvel, pagamos esse imóvel. Foi feito um contrato de compra e venda, um compromisso, uma promessa de compra e venda. O vendedor, os vendedores, a vendedora, se nega a transferir, enrola e não transfere esse imóvel. Some, está em local incerto e não sabido. Aí sim, diante dessa situação, cabe ao comprador, uma vez provando, através do contrato, provando através de um recibo de quitação geral, de vários recibos ou de uma nota promissória, provando através de transferências, DOC, TED, PIX, seja o que for, cheque, né? Cheque administrativo, provando que pagou, quitou a dívida, o comprador, os compradores, a compradora, tem o direito sim de propor uma ação judicial chamada adjudicação compulsória. Essa ação é uma ação de obrigação de fazer. Eu vou obrigar o vendedor a transferir. Se o vendedor não transferir, o judiciário, através de uma carta de adjudicação, vai fazer com que você consiga fazer essa transferência, porque você vai pegar essa carta de adjudicação, vai no cartório de imóveis e vai fazer o registro, a transmissão do vendedor para o comprador, do vendedor, da vendedora para a compradora, tá? Ok? Então isso é importante. Quando nós falamos aqui da adjudicação compulsória, pode ser utilizada a figura inversa também. O que seria a figura inversa? Eu posso fazer a adjudicação compulsória, ação judicial, chamada ação de adjudicação compulsória inversa, ou seja, é a situação contrária. O vendedor vendeu, recebeu, entregou a posse, mas ele é enrolado o tempo todo. O proprietário não entrega, ou melhor, o proprietário não, né? O comprador não faz a transferência. O atual comprador, o comprador que seria o atual proprietário, mora no imóvel, reside, tem comércio, tem a posse, mas não faz a transferência da propriedade para o seu nome. E usufrui de qualquer desculpa, porque está se divorciando, talvez está sendo executado, está falido, ou por falta de dinheiro, orientação, ou não fala nada, não justifica, não transfere a propriedade para ele. Saiba que esse caso também é possível a adjudicação compulsória inversa. Seria a adjudicação compulsória proposta pelo comprador, pela compradora, pelos compradores. A legitimidade ativa dessa ação deixa de ser do vendedor e passa a ser do comprador, tá? Então é importante isso. Surge agora, saiu do forno agora, a adjudicação compulsória extrajudicial. Através da Lei 14.382, tornou-se sim possível também fazer a adjudicação compulsória extrajudicial. Então nós temos mais uma possibilidade de regularizar um imóvel de forma extrajudicial. A adjudicação compulsória extrajudicial ou ação de adjudicação compulsória não deve ser confundida com o uso capião, não tem nada a ver. O uso capião é uma forma originária de adquirir propriedade. Eu trabalho com a posse. Eu pego a posse e transformo a posse em propriedade. Eu uso a posse para me defender, conforme a súmula 237 do Supremo. Então o uso capião tem uma outra função. Ambas formas conseguem regularizar o imóvel, mas são formas diferentes. Existem duas formas de adquirir propriedade no Brasil, a originária e a derivada. A originária, através do modo originário, uso capião. Derivada, através dos contratos, ou da compra e venda forçada, ou da adjudicação compulsória. Quero trazer para você que a Lei 14.382 de 2022, agora saiu do forno, trouxe a possibilidade sim de fazer a adjudicação compulsória extrajudicial. Como que é feito isso? Eu vou no cartório, levo uma petição, a petição como se fosse uma ação de adjudicação compulsória, mas vou endereçar o cartório, vou fazer o pedido de registro e vou protocolar. Eu preciso dessa prenotação. No cartório tudo é através de prenotação. Então eu vou dar entrada no cartório. Pode ser administrativo, digital, pode ser de forma física. Essa petição que vai ser protocolada vai virar um número, pré-notação. O cartório vai analisar. Vai analisar se vai fazer o registro ou não. Vai analisar se vai autorizar o registro ou não. Então nós temos aí nesse cenário uma situação onde o cartório vai de fato deferir ou indeferir o pedido. A adjudicação compulsória, se for aprovada, deferida, você consegue regularizar o imóvel, você consegue transferir do vendedor para o comprador e não precisa também de uma ação judicial. A grande diferença da adjudicação compulsória para o uso capião extrajudicial, que a ação de adjudicação compulsória é uma ação judicial de forma derivada.
E o procedimento extrajudicial também é de forma derivada. O uso capião não, é forma originária. Quando nós falamos da adjudicação compulsória extrajudicial, eu não preciso também, uma outra diferença, da escritura pública. No uso capião, eu necessito obrigatoriamente da escritura pública, não tem como fugir. Eu preciso da escritura pública. Já na adjudicação compulsória, o texto de lei originário trazia, sim, no seu teor, a obrigatoriedade da escritura pública feita pelo tabelião de notas. Mas o que foi sancionado, aprovado, não necessita. Então, diferente do uso capião, que é forma originária, que eu tenho que ter uma escritura pública de forma obrigatória, feita pelo tabelião de notas, a adjudicação compulsória não precisa dessa escritura pública. A adjudicação compulsória é fundamentada no artigo 1418 do Código Civil. A adjudicação compulsória também é fundamentada no Decreto-Lei 58 de 1937, inclusive artigo 22, e também temos, sim, a súmula 239 do Superior Tribunal de Justiça, do STJ, que trata da adjudicação compulsória, que inclusive não existe obrigatoriedade de eu fazer a averbação de um contrato de compromisso, promessa, cessão de direitos possessórios, cessão de direitos hereditários, para que eu consiga usufruir da adjudicação compulsória. Com averbação ou sem averbação, eu posso usufruir da adjudicação compulsória. Aparece o contexto também da adjudicação compulsória na Lei 13.105 de 2015, no artigo 876, e no artigo 825, que trata da expropriação, que consiste, inclusive, em adjudicação. Então nós temos essa fundamentação também. Então a lei 14.000 trouxe, a 14.382 de 2022, saiu agora do forno, uma grande novidade, trouxe a possibilidade de você usufruir de mais uma ferramenta, mais um instrumento para regularizar imóvel no Brasil, que é a adjudicação compulsória extrajudicial. É uma forma de regularizar sem processo judicial e, dessa forma, sem escritura pública. Então, não podemos confundir jamais a adjudicação compulsória extrajudicial da Lei 14.382 de 2022 com o uso capião. Essa lei, 14.382, ela modificou, inclusive, uma outra lei, que é a Lei de Registros Públicos, a Lei 6.015 de 73, que ela reformulou, criando um artigo, foi incluído esse artigo, o 216B, que trata da adjudicação compulsória. Inclusive, esse artigo ele fala que, sem prejuízo da via jurisdicional, a adjudicação compulsória de imóvel objeto de promessa, de venda ou cessão poderá ser efetivada extrajudicialmente no serviço de registro de imóveis da situação do imóvel nos termos do artigo. Então, o artigo 316B, que foi incluído na Lei 6.015, a Lei de Registros Públicos, tão conhecida, pela Lei 14.382, deixa muito claro que é possível fazer a adjudicação compulsória extrajudicial via requerimento, apenas requerimento, sem eu ter a obrigatoriedade de uma escritura pública, ou ainda tentar o procedimento judicial para depois tentar o extrajudicial, ou vice-versa. Não sou obrigado a tentar o extrajudicial para posteriormente tentar o judicial, porque o extrajudicial jamais, no uso capião, e também na adjudicação compulsória extrajudicial, não é pré-requisito, tá? Então fique atento em relação a isso. Para usar a adjudicação compulsória, eu preciso sim ter um contrato. Tem que ter o contrato. Além do contrato, para que eu possa usufruir da adjudicação compulsória, eu preciso, de fato, ter também, dentro desse contrato, uma cláusula de inexistência de arrependimento da promessa. Eu preciso ter isso também. Isso também é necessário, é um requisito. Ficou também estipulado que a adjudicação compulsória, por mais que eu não queira, eu sou obrigado a recolher tributo, diferente do uso capião. O uso capião não existe uma tributação na transmissão, porque é uma forma originária. Uma forma originária de adquirir propriedade. A adjudicação compulsória, eu preciso. Então, dentro desses requisitos, desses pressupostos para que eu possa usar a adjudicação compulsória, eu preciso do comprovante de quitação do ITBI, que é um imposto sobre a transmissão de bens imóveis. Então, alguns detalhes importantes. Eu diria que alguns requisitos importantes para utilizar a adjudicação compulsória extrajudicial. Primeiro, ter o compromisso de compra e venda, ou promessa de compra e venda, ou a cessão de direitos, quando houver. Não preciso ter isso averbado no cartório, se tiver ótimo, se não tiver não tem problema. A prova da inadimplência, que se dá, né, pelo recibo, pelo comprovante de quitação plena, pode ser um recibo só, pode ser vários recibos, pode ser contado a partir de uma notificação extrajudicial. Eu preciso ter, para usar a adjudicação compulsória extrajudicial, as certidões do distribuidor cível. Isso é necessário, isso é importante para que eu consiga também ter sucesso na demanda. Comprovante de quitação do ITBI, Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis. E principalmente, aí a grande dica, o pulo do gato que eu trago para você, a procuração que forneça poderes específicos necessários à representação legal. Tem que ter, hein?
o advogado, a advogada, o professor que deu um treinamento na Defensoria Pública recentemente, nós estamos acostumados a fazer aquela procuração de judícia, muito simples. Para fazer a adjudicação compulsória, essa procuração de judícia tem que ter o quê? A descrição do imóvel e poderes específicos para fazer a adjudicação compulsória. Fique atento porque muito advogado, advogada vai errar, hein? Vai errar. Então cuidado, hein? Vamos lá. Cabe ressaltar também que o texto originário, o texto que foi sancionado, retirou da lista de documentos, por meio de veto, a exigência da lavratura da ata notarial por tabelião de notas. Então não existe a necessidade. Ah, professor, mas se eu quiser eu posso juntar. Não existe a necessidade para fazer a adjudicação compulsória extrajudicial. O uso capião sim, mas são procedimentos extrajudiciais, mas são formas diferentes de fazer essa regularização. Quando cabe a adjudicação compulsória extrajudicial? Na prática, quando existe a recusa do vendedor em realizar a escritura pública de compra e venda, o registro, quando houver impossibilidade do vendedor realizar a escritura pública de compra e venda, quando o vendedor também não puder ser localizado para realizar a outorga e quando o comprador, mesmo tendo sido localizado, ele não quer fazer por questões pessoais ou por questões tributárias, ele não quer fazer, alega diversas desculpas e não quer fazer a transmissão. Lembrando que cabe a forma inversa, ou seja, o comprador contra o vendedor. Tá? Então, ponto importante para que a gente possa se aprofundar em relação aos nossos estudos. Trago para você também os artigos 1417 e o 1418, que falam da promessa de compra e venda por meio de instrumento público e particular. Então, a adjudicação compulsória pode ser feita, mesmo eu tendo um instrumento público, feito pelo tabelião de notas, ou um instrumento particular. Não pode esquecer que esse contrato tem que ter uma cláusula de inexistência de arrependimento da promessa, tá? A existência de obrigação derivada de contrato de compra e venda ou de promessa tem que ter essa cláusula, inclusive a quitação do valor pelo comprador, tem que ter essa quitação também. Uma discussão que existe nesse cenário é qual o prazo para poder propor o procedimento de adjudicação, seja judicial ou extrajudicial. Em 2015, a quarta turma do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, deu provimento ao recurso especial, onde foi votado, de forma unânime, que a ação de adjudicação compulsória, e agora o procedimento de adjudicação compulsória extrajudicial também, não é prescritível, ou seja, imprescritível. Não está sujeito ao prazo decadencial. Essa foi a decisão tomada em vista da ausência da previsão legal sobre o assunto e permanece o entendimento do Superior Tribunal de Justiça conforme acórdão do agravo interno de 2018. Então, a adjudicação compulsória, portanto, é imprescritível, está definido isso na doutrina, na jurisprudência também. Depois de dar início à ação, ao procedimento, o advogado, todavia, o advogado está sujeito, sim, aos prazos previstos do Código de Processo Civil, mas depois de dar o devido andamento, tá? Então, ficou muito claro isso, que até então, sem dar o devido andamento, não corre esse prazo. Então, fica bem definido isso. Trago novamente aqui, porque não pode restar dúvida, a grande diferença da adjudicação compulsória do uso capião. O uso capião extrajudicial, eu estou utilizando o procedimento extrajudicial para regularizar o imóvel de forma originária. A adjudicação compulsória é forma derivada. Veja que na adjudicação compulsória eu não preciso da escritura pública e preciso recolher o tributo. Eu preciso recolher, não dá para fugir dele. No uso capião não existe a necessidade de recolher o tributo, o ITBI, porque é uma forma originária. Vamos lá, eu falei de 3 formas de regularizar o imóvel no Brasil. A primeira, judicial, dei exemplo de diversas ações. A segunda, extrajudicial, trouxe como exemplo a adjudicação compulsória, para não fazer confusão com o uso capião extrajudicial. Isso é muito importante para você entender e não errar. Trago como exemplo extrajudicial o inventário extrajudicial que pode ser feito. Trago como exemplo também em relação ao extrajudicial o divórcio com partilha de bens, que pode ser feito no formato extrajudicial, tá bom? Então, importante. Já falei dos requisitos também, para você não errar. São procedimentos totalmente... procedimentos são iguais, é extrajudicial. Porém, são medidas diferentes, para que a gente não erre, tá? São medidas totalmente diferentes. O uso capião extrajudicial é uma das formas de aquisição de alguns direitos reais, como o direito de propriedade, sem intervenção do Poder Judiciário. Na verdade, todo procedimento extrajudicial, nós buscamos fugir do Poder Judiciário diretamente e trabalhar com o Poder Judiciário indiretamente. Cartório é delegação do Tribunal de Justiça. Então nós usamos o extrajudicial para fugir da burocracia do Judiciário. Ocorre que há concordância entre os envolvidos e cabe ao registro de imóveis fazer a verificação de tais requisitos, dos documentos, para a transferência do imóvel, transformando a posse em propriedade. O extrajudicial não pode ter litígio, o extrajudicial tem que ter documentos. Por isso, como especialista na área,
eu falo com muito carinho para você, advogado, advogada, que é o primeiro juiz da causa, você é defensor público também. Cuidado, tem muito advogado hoje, advogada de outras áreas, no desespero, eu sei que precisa pagar as contas, que se põe a fazer regularização de imóveis. E aí o que ele faz, ele ou ela? Como não domina o assunto uso capião, regularização de imóveis, tem um conhecimento muito raso, parece batata quente. Pega os documentos do cliente e empurra para o cartório. Uso capião extrajudicial. E isso tem gerado muitas reclamações de muitos advogados e advogadas, muitas reclamações por parte do cartório. E um prejuízo irreparável para o cliente. Ação de uso capião, quem conhece, quem sabe o que eu estou falando, uso capião judicial já foi demorado. Hoje nós temos decisões, eu tenho aqui em cima da minha mesa, decisões do Fórum de Osasco, Fórum de Porto Alegre, tenho decisões do próprio João Mendes, né, da primeira e segunda varas públicos, tenho várias decisões do Brasil todo, que o processo de uso capião não durou nem um ano. Não passou de um ano e meio, 2 anos e meio, então já foi uma das ações mais demoradas. Hoje não, eu diria até que é uma das ações mais rápidas. Claro que toda ação pode enroscar como qualquer ação. Por falta de citação, não achei isso, não achei aquilo, mas o uso capião tem algo de importante. O processo é digital. O uso capião, existe a possibilidade, na terceira tentativa para a quarta, você pedir a citação por edital, que é a citação fictícia. Então o processo não vai travar, ele vai andar. De uma forma ou de outra ele vai andar, mesmo que eu não consiga citar aquele que eu tenha que citar. Então, fique atento em relação a isso. Eu diria com muita propriedade que o uso capião extrajudicial pegou, claro que é uma carta na manga muito importante. Nós estamos chegando aqui no escritório, aproximadamente, eu acho que eu já consegui fazer registro de pelo menos aí quase 120 usos capiões extrajudiciais, mas é muito pouco pelo volume que eu tenho. De cada 100 casos de uso capião, eu diria que 98, 99 são casos de uso capião judicial, ou casos de REURB, regularização fundiária administrativa, o chamado uso capião administrativo, e não o uso capião extrajudicial. Por quê, professor Júlio? Explica para mim, por que isso? Porque muitas vezes o cliente procura advogado, defensor público, só que já existe um litígio, já existe uma ação de reintegração de posse, manutenção, interdito proibitório, já existe uma ação em andamento de missão, reivindicatória, arbitramento de aluguel, extinção de condomínio. Então o litígio já existe, o ato é contencioso. E a partir do momento que já existe uma ação em andamento, muitos cartórios se negam a fazer a lavratura da escritura pública e o registrador provavelmente vai se negar por falta de requisito. Então por isso, muitas vezes nós procuramos o Poder Judiciário. Outro ponto também que nós procuramos o Poder Judiciário, uma outra justificativa, prática e real, é que muitas vezes o cliente não tem um contrato, muitas vezes o cliente não tem provas, não tem a conta de água no seu nome, a conta de energia, os tributos ITR ou IPTU, e aí surge sim a possibilidade de você provar a posse, mas com outros meios. E esses meios necessitam de um processo, como a inspeção judicial, você recolhe a guia do oficial de justiça para que o oficial de justiça vá até lá e faça a diligência, talvez também uma inspeção do próprio juiz, juíza, talvez uma antecipação da perícia, com vários quesitos, perguntas feitas ao perito, e muitas vezes com a famosa, conhecida audiência de instrução e julgamento, onde nós vamos levar as provas orais como testemunhas de depoimento pessoal das partes, para que possa, de fato, ocorrer a prova oral, a apresentação das provas orais. Então, é uma realidade. Terceiro ponto que eu também falo que o uso capião judicial é o mais utilizado e sempre vai ser o mais utilizado no Brasil, porque é cultural, o brasileiro não guarda documento. Se você guarda, se o seu cliente guarda, saiba que ele é uma exceção, parabéns para você, mas nós temos mania de pagou, joga fora, é muito comum isso, é o cartório. Muitos cartórios ainda, eu estou falando do cartório FIM, que é o cartório registrador, o registro de imóveis, eles negam o registro. Negam o registro porque não sente segurança, mesmo com a ata notarial, ok? Esse uso capião extrajudicial tem que ser feita a escritura pública no cartório da jurisdição circunscrição do imóvel. Outra diferença da situação extrajudicial em relação ao divórcio, à separação, onde eu posso escolher qualquer tabelião de notas. Quando eu falo de uso capião, então, nós temos que deixar claro que eu só posso fazer extrajudicial quando não existe litígio. Professor Júlio, foi falado isso, né? Professor Júlio, mas o cartório pode fazer uma audiência de conciliação. Primeiro que não é audiência, seria uma reunião, seria um encontro, seria talvez um encontro, uma comissão de conciliação, algo nesse sentido, audiência no fórum. Segundo que o cartório, pode ser que um cartório ou outro, né, um oficial, um registrador que tenha, ou até um tabelião, que tenha aí uma visão social, mais tempo, faça para tentar, mas não é comum. Muitos cartórios, professor que advoga hoje para 18 cartórios no Brasil, muitos cartórios falam, professor Júlio, com todo respeito,
eu não vou parar meu cartório para fazer uma reunião que vai ser infrutífera. Vai atrapalhar meu cartório, vai gerar despesa para o meu cartório, eu não vou fazer isso. Então, é a realidade. A teoria é muito diferente da prática. Hoje nós temos muitas pessoas que empurram para essa judicial porque, na verdade, não quer fazer a ação do campeão, muitas vezes não quer analisar o caso, não quer estudar o caso, então é fácil empurrar para o outro. Faz escritura pública, se der registro deu, só que isso é o seu nome que está em jogo, é o dinheiro do seu cliente, é o tempo do seu cliente. Então, cuidado com isso, tá? Vamos lá. Outro ponto que eu quero trazer para você. A uso capião, então, é uma das formas de aquisição de alguns direitos reais, sendo a mais importante, claro, dentro deles, o direito de propriedade. Assim como a compra ou a doação, os contratos seguidos de entrega ou registro e a herança decorrente da morte, a lei também prevê o uso capião como uma forma também de alguém ser dono de um imóvel, de um bem, móvel ou imóvel, tá? Quando eu falo de espécie de uso capião, pena que nós aprendemos na graduação 5, é muito pouco, hein? Nós temos mais de 36 espécies de uso capião no Brasil. Ah, professor, mas eu fiz um curso, eu vi um sujeito falando que 5 espécies está bom. Eu não posso subestimar a sua inteligência. O médico não pode, tem 3 remédios, tá bom, eu não preciso mais aprender nenhum, conhecer mais nenhum, não, eu preciso conhecer todos para oferecer para o meu cliente, para o meu paciente, o melhor tratamento. Então, falar isso para o cliente, não, 5 espécies, na prática só tem 5 espécies. Realmente é de muita fraqueza intelectual, não pode ser assim, você não é assim, não permita que façam isso com você. O meu aluno tem que saber conhecer as 36 espécies, tem aulas gratuitas lá no meu canal do YouTube também, falando sobre isso. Então, tem inclusive o canal que está batendo quase 150 mil pessoas, então não faça isso com você não. Na verdade, você vai fazer um curso, você quer aprender as espécies que você não aprendeu na faculdade. Fazer um curso para ter uma revisão da faculdade, você lê, né, no Google, eu falo. Então você tem que fazer o quê? Fazer um curso sério, ler um livro sério, né? E livro pode falar o que for, livro é livro, né, gente? Pelo menos, eu gosto de livro, riscar, escrever. Tudo bem que hoje nós usamos muitos materiais, e-books, usamos aí materiais digitáveis, mas nada como você ter o seu livro na sua mão, né, para poder escrever, rabiscar, isso é muito eficaz. Vamos lá. Trago para você, então, o conceito. O que é uso capião extrajudicial, professor Júlio? É uma das formas de direito de adquirir, dentro dos direitos reais, a propriedade. Tá? Esse procedimento ele é feito diretamente no cartório, sem a necessidade de uma ação judicial. Eu trago o conceito no meu livro. O uso capião extrajudicial é uma das formas de aquisição de alguns direitos reais, como o direito de propriedade, sem interferência do Poder Judiciário. Ocorre quando há concordância entre os envolvidos e cabe ao registrador de imóveis verificar, analisar os requisitos, pressupostos para a transferência desse imóvel. Então, fica claro aqui. A uso capião é diferente de outras formas de aquisição, hein? Qual que é a diferença? A uso capião é a forma de adquirir propriedade com base na posse. Mansa e pacífica com ânimos domini. Eu estou falando uma forma originária, um modo originário de adquirir propriedade. A característica peculiar do uso capião difere dos contratos e da herança porque a pessoa se torna dona por ter passado certo tempo na posse, de forma mansa e pacífica, daquele bem. Há outros requisitos, mas esse é o mais essencial. Eu tenho que ter a posse direta, indireta ou alternada. Hein? Muita bobagem é falada, inclusive, no Google. Muita bobagem é falada no YouTube. O YouTube está muito poluído, né, gente? Ou você segue alguém que você confia ali, ou um conselho de classe, né, como a UB, como o Cresce, como uma editora de nome, de respeito ao leitor, porque tem muita gente falando bobagem, ensinando errado no YouTube. Eu vejo isso, falando bobagem mesmo. E eu vejo que muita gente fala que o uso capião só pode fazer se você morar na casa. Não é verdade. Eu posso usufruir desse instrumento se eu tenho a posse direta, moradia, comércio, cabe o uso capião de pessoa jurídica, ou se eu tenho a posse indireta, eu alugo, empresto. Se alguém paga aluguel para mim, essa pessoa acredita que eu sou dono. Esse contrato de locação é uma prova. E não podemos esquecer, eu falo no meu livro Direito Imobiliário de A a Z, que é um dos livros mais queridos no Brasil, atualmente, Direito Imobiliário. Realmente é um sucesso, vejo que os alunos gostam, falam muito bem, todo congresso, aula que eu vou, estão lá com o meu livro, Direito Imobiliário de A a Z, da editora Mizuno também. Conheça esse livro se você não conhece, é fantástico para você advogar de verdade no direito imobiliário. Eu falo da posse alternada. A posse alternada é aquela posse que eu tomo conta do imóvel, eu sou responsável, faço manutenções. O nome dessa posse é posse alternada. Essa posse é uma posse que eu uso para fins de uso capião também. E isso muitas vezes é esquecido, é uma judiação, né? É uma judiação porque a posse alternada também é muito importante, tá bom? Você vai encontrar essas informações nesse meu livro, Uso Capião Extrajudicial, Advocacia Extrajudicial, e também no livro Uso Capião, capa vermelha, que fala só de uso capião, tá bom? Por isso foi formado um kit, porque são
são livros que se complementam, né? Se complementam de fato. Então, tema muito importante, merece sim uma atenção especial. Eu quero supor aqui um exemplo para você entender, e eu trago para você o exemplo do João. João ocupa um terreno que não é seu. Fica lá por 10 anos, 15 anos. Nós temos o campeão de 2 anos, de 5, de 10, de 15. Cuidado que nós temos a soma da posse. Eu posso usufruir da soma da posse dos meus pais, eu posso usufruir da posse de quem eu comprei, com a cláusula soma de posse, um contrato chamado cessão de direitos possessórios. Cuidado que tem a posse complementar, no decorrer da ação do usucapião eu posso somar a posse. Então cuidado, tem isso. Não necessariamente eu tenho que ter 15 anos de posse, 10 anos, 5 anos. Eu posso ter uma posse menor e usar alguns institutos para complementar essa posse. Em regra, nesse caso, ele pode ter agido de duas formas. De boa fé, João tem a posse por um tempo, lapso temporal. De boa fé, ele acreditava que era dono, mas não era. E de má fé, ele sabia que não era dono. Independente dessas duas situações, dessas duas intenções diferentes, o fato é que ele está na posse desse terreno. E é importante sim imaginar que o tempo passa e ninguém aparece para questionar essa posse, uma notificação extrajudicial, um boletim de ocorrência, uma ação de reintegração de posse, uma ação reivindicatória, uma ação de missão na posse. Independentemente de qual dessas duas intenções ele tenha tido, né, de fato, o fato é que ele pode fazer o usucapião, porque ele está na posse. Vamos imaginar que o tempo passe, ninguém apareça para questionar a sua posse, ele pode usufruir de diversas modalidades de usucapião, existem 36, ele pode usufruir até da modalidade do artigo 1238. O artigo 1238 deixa muito claro que eu vou fazer o usucapião, mesmo que eu não tenha justo título e eu tenha má fé. Então é possível sim, isso acontece. Independentemente de qual tenha sido a sua intenção, ele consegue fazer o usucapião utilizando o procedimento específico. Então, de repente, surge aí a possibilidade de Pedro, que se diz legítimo dono daquela terra, questionar João. Pedro mostra a matrícula para ele e fala: ô João, eu sou dono do terreno. Olha aqui meu nome, consta no documento. Perante o cartório de imóveis, Pedro está apontado como dono. Dizemos que Pedro é o dono tabular, né? Dono tabular, ou seja, o legítimo proprietário. Agora Pedro exige que João desocupe, através de uma ação de reintegração de posse ou uma ação reivindicatória. Dono tabular é o dono que aparece no cartório de imóveis, hein? Quem está na posse do terreno é o posseiro, possuidor, é aquele que vai fazer o usucapião, que vai buscar pela regularização desse imóvel. Então, não resta dúvida em relação a isso. Quando nós falamos de usucapião, quem são os envolvidos no processo de usucapião? O dono tabular, que é aquele que tem seu nome na escritura, como proprietário. Também é importante falar aqueles que têm outro direito sobre o imóvel, como usufrutuário, por exemplo. Os donos de imóveis confinantes, os vizinhos, confrontantes, vizinho, parede com parede, lado esquerdo, fundos. O poder público, representado pelas fazendas, União, Estado, Município. Se for no Distrito Federal também. Não esquecer do Ministério Público, existe até uma fundamentação que eu não precisaria da manifestação do MP, mas é muito importante para não gerar nulidade. E sempre os terceiros interessados, por exemplo, um credor do dono tabular que deseja penhorar o imóvel para receber seu pagamento. Qual que é a grande diferença entre o usucapião judicial e extrajudicial? Judicial, estou fazendo uma ação judicial, todo procedimento judicial. O extrajudicial, estou fazendo um requerimento que exige documentos, exige a ata notarial, escritura pública, obrigatoriamente a presença do advogado, e eu faço esse requerimento, eu faço um pedido para regularizar o imóvel através de usucapião. Então fique atento em relação a isso. Em relação a prazo de usucapião, eu quero que você saiba que tem muita gente falando bobagem, que o usucapião extrajudicial não é mais uma modalidade, um tipo, uma espécie. O usucapião extrajudicial é um procedimento. Nós temos 3 procedimentos para fazer o usucapião: judicial, extrajudicial e administrativo. Então é procedimento. Modalidades, espécies e tipos, nós temos mais de 36 espécies. Tem espécies previstas no 1238 do Código Civil, no 1242 do Código Civil, no 1239, 1240 do Código Civil, tem o usucapião também, o 1240A. Então tem várias espécies previstas no Código Civil, tem várias espécies previstas na Constituição Federal, e também não podemos descartar as espécies doutrinárias e jurisprudenciais, como o usucapião paroquial, o usucapião de abandono de lar, o usucapião de servidão, o usucapião do Estatuto da Terra, várias modalidades de usucapião de coisa própria, que nós não aprendemos nesses cursos fracos e não aprendemos também na graduação, infelizmente, porque não é conteúdo da graduação. Surge a regulamentação do usucapião via extrajudicial na Lei de Registros Públicos. Se você for na Lei 6.015/73, o novo CPC inseriu na Lei de Registros Públicos o artigo 216A, criando o procedimento
Por isso eu falo procedimento, a própria lei, o próprio artigo da Lei de Registros Públicos fala em procedimento e não modalidade do uso capião extrajudicial. Esse artigo teve alguns ajustes posteriores feitos pela Lei de REURB, que é a Lei 13.465 de 2017, que inseriu significativas mudanças, né? Também o provimento 65, né, gente? O provimento 65 também ajudou. Esse uso capião não tinha emplacado o extrajudicial, esse procedimento, e aí para regulamentar a aplicação dessas regras do artigo 216A, em 14 de 12 de 2017, lá em 2017, foi editado o provimento 65 do Conselho Nacional de Justiça, do CNJ. O documento traz aí 27 artigos que detalham o provimento da uso capião extrajudicial para uniformizar, né, o rito nos diversos cartórios do país, e fez isso. Na verdade, o provimento 65 ele ajudou a dar uma empurrada no uso capião extrajudicial e começou a dar certo, deu certo a partir do provimento 65. Lembrando que até hoje tem discussão, né? O Superior Tribunal de Justiça foi decidir recentemente que o uso capião extrajudicial não é pré-requisito para o judicial, porque até então tinha ainda juízas decidindo de forma contrária, absurdamente, alegando provimentos, enunciados, criados por eles, por comissões internas. Isso não existe, não tem sentido. Então ficou muito claro, muito definido que é possível fazer uso capião extrajudicial e não é pré-requisito para o judicial. Ponto importante que tem que ser levado em consideração. A pergunta que eu recebo de muitas pessoas, eu dei uma palestra recentemente na UB e na universidade também, eu recebi uma pergunta e eu quero trazer para você. Professor Júlio, quando é possível optar pelo uso capião extrajudicial e quais as vantagens? Eu vou começar pelas vantagens. Quando dá para usar o extrajudicial, a vantagem é imensa. É vantajosa usar o uso capião, porque ele é mais simples, ele é mais rápido, ele é mais célere. Se eu tenho a certeza que tem que ser extrajudicial, porque eu não posso errar o procedimento. Quando é judicial e eu quero empurrar para o extrajudicial, não vai atrapalhar a vida do cliente. Mas quando que eu vou optar? Certamente quando o cliente realmente é organizado, tem toda a documentação provando o lapso temporal de 5, 10, 15 anos. Quando eu conheço o cartório local competente e o cartório não é conservador, ele fala que faz o registro, o tabelião também. E principalmente quando não existe menor, incapaz, litígio, seria aí uma das formas de eu optar pelo regime extrajudicial. Infelizmente não é o que está acontecendo, tem muita gente se arriscando a advogar no uso capião extrajudicial sem ter conhecimento pleno e acaba induzindo o seu cliente a erro, é uma realidade. Então cuidado, hein? Cuidado você advogado, eu quero o teu bem, eu quero que você respeite o seu cliente e quero proteger o seu nome. Por isso eu peço que você leia o livro Uso capião extrajudicial, Advocacia Extrajudicial, para que você possa entender, compreender melhor, tá bom? Outra pergunta que eu recebo, quem pode requerer o uso capião extrajudicial? O pedido, claro, de uso capião extrajudicial deve ser feito por aquele que tem a posse atual do imóvel. Posse direta, indireta ou inclusive a posse alternada. Eventualmente o imóvel pode estar na posse de mais de uma pessoa, cônjuges, irmãos, sócios, por exemplo, e cada um deles pode requerer a uso capião extrajudicial. Se o requerimento não for apresentado por todos juntos, os outros possuidores podem sim e deverão ser notificados para se manifestarem. Detalhe importante, hein? O uso capião extrajudicial, eu posso fazer uma impugnação ao cartório contra esse uso capião. E aí o cartório, numa nota devolutiva, vai pedir que seja feito o procedimento judicial. Tá? Então eu posso impugnar. Não necessariamente eu tenho que ter uma ação judicial para que ele seja litigioso. A impugnação traduz que existe uma iminência de litígio. Então eu teria que buscar o meio judicial. Outra pergunta que é feita e eu respondo aqui para não restar dúvida: precisa de advogado? Então, precisa de advogado do uso capião extrajudicial? Resposta sim. Mesmo na via extrajudicial, será obrigatória a assistência de um advogado que deverá assinar o requerimento feito em nome do interessado, né? Seja ele ou seja ela. Se o interessado for pessoa sem condições econômicas, pode buscar a assistência da Defensoria Pública do Estado, conforme as regras de atendimento de cada localidade, claro, mas a Defensoria Pública também pode usufruir desse uso capião para ajudar as pessoas. Qual que é o local para apresentar o requerimento? Então, não pode restar dúvida em relação a isso, hein? Na verdade, embora existem, né? Sempre existiu e vai existir exceções na prática cotidiana do dia a dia, mas ainda que esse imóvel não tenha matrícula, eu preciso fazer o requerimento no cartório de imóveis competente, ou pelo menos o cartório que deveria ser competente, conforme a lei organiza, né? Conforme o Poder Judiciário também a jurisprudência. Quais são os documentos para que eu possa fazer o uso capião extrajudicial? Então, vamos lá. Os documentos necessários para fazer o uso capião extrajudicial, nós temos aí a previsão do artigo 4º do provimento 65. Então, você que é advogado, advogada, defensor público, procurador, operador do direito, e eu explico muito bem isso no meu livro, se você assume uma situação que é caso de uso capião extrajudicial, para que não reste dúvida e você não erre,
vá no artigo 4º do provimento 65 do CNJ, vá no meu livro, Uso Capião Extrajudicial e Advocacia Extrajudicial, Teoria e Prática. Lá você vai ver que está muito bem definido quais são os documentos, o rol de documentos, existe, né, esse rol de documentos. O artigo 4º do provimento 65 do CNJ trouxe um rol maior de documentos exigidos, que é previsto, né, no artigo 216A da Lei de Registros Públicos, porque na verdade o provimento 65 foi posterior para empurrar. A lista é bem detalhada, hein? A lista é bem detalhada, mas vamos nos atentar agora, nesse momento, dos elementos mais essenciais. O primeiro elemento essencial que eu quero trazer para você, sem dúvida nenhuma, é a ata notarial. A ata notarial atestando, sim, a posse. A ata notarial, ela é reconhecida como prova. Nós temos duas provas no Código de Processo Civil, as provas orais, testemunhas e depoimento pessoal das partes, e temos as provas também documentais. Documental em sentido estrito, tem a prova documental pericial, tem a prova documental inspeção judicial e tem a prova documental ata notarial, que virou prova. A ata notarial virou prova. Então nós temos várias provas documentais. A ata notarial é uma prova documental. E aí eu trago para você, dentro desse estudo nosso, eu quero falar com você que a ata notarial, ela não só é prova, considerada prova atualmente pelo CPC, no caso do uso capião, ela é obrigatória, diferente da adjudicação compulsória, que no início da nossa aula, do nosso encontro, nós conversamos, nós falamos. A ata notarial é um documento feito pelo cartório, tabelião de notas, o cartório de notas, é um documento em que o oficial atesta, com fé pública, a ocorrência de determinada situação de fato. É o que diz, inclusive, o artigo 384, que esclarece que a existência e o modo de existir de algum fato podem ser atestados ou documentados a requerimento do interessado mediante a ata lavrada por tabelião. Aí você vai falar assim, professor Júlio, mas em qual outra situação que eu poderia usar uma ata notarial? Hoje em dia, nas ofensas pela internet, pelos meios digitais. Alguém te ofende pelo Facebook, né, Instagram, o WhatsApp, você quer uma indenização, te ofende, te ameaça, você pode fazer uma ata notarial para organizar aquelas mensagens e poder usufruir delas para efeitos cíveis, ações indenizatórias e criminais. Então é uma prova muito importante nesse cenário, principalmente de crimes ou situações vexatórias causadas pela internet, por meios digitais. Então, é importante. Trago a você que, como a uso capião é baseada na posse, enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil, que diz que a posse é um direito sui generis, um direito totalmente autônomo em relação a outros direitos, e como a posse é uma situação de fato, a lei previu sim a existência de uma ata notarial que ateste o tempo de posse. O interessado, então, antes de requerer a uso capião, tem que ir no cartório, você advogado, advogada, defensor público, jurista, tem que orientar o seu cliente no cartório, tabelião de notas, requerer a lavratura, a ata notarial, para posteriormente juntar os documentos e fazer o requerimento no cartório de imóveis. Então, nós temos um procedimento misto, a utilização do tabelião e do registrador. Tem tabelião que ele mesmo manda via malote para o cartório de imóveis, tá? O tabelião de notas poderá ir ao local, verificar a ocupação do bem, isso é regra, chamada diligência. Por isso tem muito tabelião que não gosta de fazer os capiões social, alega que gasta gasolina, gasta tempo. Então o tabelião, em regra, ou o escrevente, que vai assumir esse serviço, em regra vai até o local, faz a diligência para verificar a ocupação do bem, ouvir testemunhas, analisar documentos, tirar fotos e etc, né, entre outras coisas. Com essas informações, o tabelião verifica o tempo de posse do interessado sobre o imóvel e tudo será lavrado, né, declarado num documento chamado ata notarial, que deverá ser anexado ao pedido de uso capião extrajudicial a ser depois realizado, protocolado através de prenotação no cartório de imóveis competente. Segundo documento que é eficaz, é importante e necessário no uso capião extrajudicial é a planta e memorial descritivo do imóvel. A planta e memorial descritivo são documentos necessários, não tem como a gente fugir. A planta e memorial descritivo são documentos produzidos por engenheiro, topógrafos, arquitetos e outros profissionais, casas, prédios, o agrimensor também, né, de terrenos em geral. Esses documentos devem ser, sim, então assinados por esse profissional, regularmente inscrito em seu conselho de classe, e o provimento 65, lá no artigo 4º, novamente, no inciso 5, dispensa, contudo, a apresentação de planta e memorial descritivo para imóveis consistentes em unidades autônomas de condomínio. Eu trago exemplo, apartamentos, salas, vagas, estúdios, né? Hoje o nome é estúdio, né? Mudou, as coisas vão mudando. Eu falo que agora nós não chamamos mais de azulejo, ficou feio esse nome, né? Agora é revestimento. Como as coisas mudam, né? As nomenclaturas mudam. Não é mais SIC, é CPF, as coisas vão mudando.
Por exemplo, eu trago para você, então, o atual dono de um possível imóvel, usufrutuário, superficiário, e além dos profissionais responsáveis citados, engenheiro, que eu falei para você. A ideia da lei, gente, é que a assinatura representa a ausência, ou anuência, né? Na verdade, ela é eficaz contra a ausência. A assinatura é eficaz contra a ausência, ou seja, uma anuência com o requerimento de uso capião. Por isso tem que ter a anuência, a assinatura desse profissional, para demonstrar que concordam, né, com a propriedade, que essa propriedade passe a ser registrada no nome do requerente, do possuidor. O provimento 65, lá no artigo 4º também, no inciso 2º, exige ainda a assinatura de todos os ocupantes, ser mais de um, os titulares, né, os titulares do imóvel confinantes, os vizinhos, parede com parede, cerca, os chamados confrontantes. Olha que engraçado, a lei de REURB de 2017, ela traz na sua redação, lá, que inclusive alterou o 216A, inciso 11 e 12, para prever que em condomínios regulares não preciso seguir esse procedimento, bastará a assinatura do síndico, dispensando a assinatura de todos os vizinhos. Isso é uma vantagem, né? Então a lei de REURB trouxe uma brecha. Eu vou no síndico e não preciso citar todos os moradores, todos os vizinhos. O provimento ainda, 65, ele autoriza que seja usado o documento autônomo, manifestando sim consentimento em separado, dispensando a assinatura da planta e terminal descritivo. Isso também é previsto no artigo 10 caput. O provimento também autoriza que esse documento autônomo seja escrito através de escritura pública ou mesmo instrumento particular, forma particular, contrato de gaveta, desde que com firma reconhecida. Então o artigo 10, inciso 7º, exige a firma reconhecida, hein? Cuidado com esse detalhe. A norma não trata disso, mas sugerimos que o possuidor obtenha, assim, por cautela, o reconhecimento de firma do anuente, que é um método de autenticação, não de mera semelhança. Então, importante também. Se falecidos, eu trago outra dica, serão legítimos para a manifestação os herdeiros, desde que haja escritura pública declaratória de únicos herdeiros, acompanhada de nomeação de um deles como inventariante. É o que diz o provimento 65 no artigo 12 também. Não podemos esquecer outro documento obrigatório no uso capião extrajudicial, e aí não vou falar de documento, mas no plural, né? Certidões negativas, são documentos. As certidões de distribuidor civil, da esfera estadual, da esfera federal, alguns cartórios exigem a criminal também, da esfera estadual e federal, eu oriento você já a solicitar as duas, mas a uso capião baseia na posse, essa posse tem que ser mansa e pacífica. A lei exige que o requerimento traga a prova dessa posse mansa e pacífica, e assim como acontece no uso capião judicial, eu vou provar que a posse é mansa e pacífica no uso capião extrajudicial através das certidões de distribuidor civil, as chamadas certidões do distribuidor, também tem esse nome. A posse é mansa e pacífica quando não foi reclamada pelo seu suposto dono ou mesmo outro possuidor mais privilegiado. Então é importante trazer isso. Essa prova é feita pelas certidões negativas de distribuição, que vão atestar de fato que nenhuma ação foi ajuizada contra o interessado, e no caso vai atestar também que a posse não foi reclamada. Lembrando que a impugnação também tira a posse mansa e pacífica no cartório, hein? Diferente do judicial. O provimento 65 do CNJ, o artigo 4º, inciso 4º, se eu não me engano, 4 ou 5, não, 4, exige que certas certidões sejam obtidas em nome do interessado, do cônjuge ou companheiro, lembrando que uso capião de consórcio necessário, então ou eu peço a autorização, a declaração do companheiro, ou eu incluo ele no requerimento, hein? Sob pena de nulidade. Trago para você não só o interessado, o cônjuge ou companheiro, trago para você os possuidores anteriores, seus cônjuges e companheiros, caso o tempo de posse dos anteriores tenha sido somado para cômputo total da posse, e o proprietário, seu cônjuge ou companheiro. As certidões negativas, gente, um detalhe importante, o pulo do gato, devem ser retiradas junto à justiça local e também federal. Eu já tinha falado que é da esfera federal, da esfera também estadual. Existe uma discussão sobre a criminal. Eu prefiro tirar, mas não pode ser só estadual ou só federal, tem que ser as duas, né? Então, ponto importante que eu queria trazer para você. Vamos lá, mais um ponto que eu trago para você, o justo título, ou documentos que atestam a posse. De novo, a posse é uma figura central, baseada no enunciado 492, um direito autônomo. Eu compro a posse, eu vendo a posse, através da seção de direitos possessórios, eu também declaro a posse no imposto de renda. O Superior Tribunal de Justiça decidiu recentemente agora que a posse entra na partilha de bens no divórcio, então a posse tem os seus status. Houve uma alteração de status da posse, a posse tem valor econômico, isso é reconhecido por todos.
Embora a lei já tenha dito que a ata notarial atesta a posse, ela também manda trazer outros documentos com a mesma finalidade. O único uso capião, a única modalidade, tipo de uso capião que exige o justo título é o uso capião ordinário. Esse exige justo título, eu preciso ter justo título e boa-fé. Nós temos algumas espécies que não exigem, entre elas o do artigo 1238, o extraordinário. O justo título pode ser qualquer documento escrito, que tenha validade. O justo título é um documento que deveria ter força para transferir a propriedade, mas não faz, por falta de requisitos ou por um defeito jurídico. Trago, por exemplo, o contrato de gaveta, de compra e venda. Inclusive um contrato posteriormente anulado, mal feito. A teoria, gente, discute o alcance dessa expressão justo título, visto que não há nenhuma definição da lei, não há. Mas hoje, atualmente, o legislador e a jurisprudência classifica justo título qualquer documento escrito. Qualquer documento escrito. Inclusive o 216A esclarece isso. A própria lei cita os carnês de IPTU, podem ser considerados justo título, um formal de partilha, uma escritura pública não registrada, um contrato de gaveta. Então, quando em nome do interessado, como exemplo os documentos que atestam a posse, declarações. A necessidade de trazer documentos que demonstrem o tempo de posse é obrigatório sim, preciso provar a posse, o lapso temporal. Se a posse foi contínua, ininterrupta, se reiniciou a contagem do prazo, se a posse é de boa-fé ou de má-fé, muda o prazo exigido por lei também. Outros documentos obrigatórios para uso capião extrajudicial de imóveis rurais, que nós não podemos esquecer, a uso capião extrajudicial rural pode ser feita, claro, esse procedimento pode ser utilizado para imóveis rurais, ela pode ser requerida sobre o imóvel que haverá necessidade de documentos específicos. E olha que interessante, se você for no provimento 65, no artigo 19, nós temos esses documentos obrigatórios para uso capião extrajudicial de imóveis rurais. Não tem muita diferença, nós temos poucas novidades ali, né? De fato, nós temos o cadastro ambiental rural, eu preciso desse documento, é o chamado CAR, vou repetir, hein? Anota aí, cadastro ambiental rural, CAR, eu preciso ter. Também preciso ter o certificado de cadastro do imóvel rural, CECIR, anotou aí? CECIR, e também certidão de não sobreposição dada pelo INCRA. Então, o artigo 19 do provimento 65 do CNJ, que é aquele provimento que eu te expliquei que foi posterior à regulamentação do uso capião extrajudicial, ele traz esses 3 documentos obrigatórios para que eu possa usufruir do uso capião extrajudicial. Vou repetir então, cadastro ambiental rural, o CAR, certificado de cadastro rural, CECIR, certificado de não sobreposição dada pelo INCRA. Eu explico isso no meu livro, hein? Outro detalhe que é objeto de muita dúvida, muita confusão, é a notificação. É uma confusão danada, né? Vamos trazer a realidade, né? O que mudou. A notificação dos envolvidos. Lembrando que no uso capião judicial eu peço a citação dos vizinhos, lado direito, lado esquerdo, lado direito, lado esquerdo e fundo, né? Os vizinhos do lado esquerdo, não esquerdo, lado esquerdo retificando aqui, do lado esquerdo e fundos. E vou pedir também a manifestação do MP. A manifestação da fazenda, estado, município, eu preciso pedir. No uso capião extrajudicial não é citação, não é manifestação, é notificação. Então, quando houver consentimento prévio dos envolvidos, pela assinatura da planta, mineral descritivo, seja por documento autônomo, haverá necessidade do tabelião notificá-los. Após a lei de REURB, a essência é isso, a necessidade de notificá-los. Mas olha que mudança interessante para empurrar novamente o uso capião. Após a lei de REURB, nós tivemos uma alteração desse entendimento. A lei trouxe uma novidade, o 216A, parágrafo 12º, trouxe a possibilidade, sim, em que as unidades de condomínio edilício, em relação à notificação, não precisa ser feita por todos os condomínios vizinhos. Basta a notificação do síndico. Eu até tinha mencionado isso, e é um ponto importante. Se for o condomínio, né, de fato, os condomínios não regularizados, né, no registro de imóveis, aí sim todos devem ser notificados. O provimento 65, artigo 7º diz isso. Se não for encontrado, ou não forem encontrados, né, no plural, ou em local desconhecido, os envolvidos serão notificados por edital em jornal de grande circulação. Então existe essa possibilidade da notificação por edital também nos capiões extrajudicial, conforme o 216A, parágrafo 13º, é isso. Também poderá ser feita a publicação em meio eletrônico, hein, gente? Também eu trago para você. O artigo 216A, parágrafo 14º, dispensa a publicação física. A publicação pode ser feita por 2 vezes, inclusive, pelo prazo de 15 dias cada uma, mas pode ser feita de forma eletrônica. Também é uma novidade, as coisas vão mudando, né?
Muitas alterações aconteceram após o provimento 65 e após também a lei de REURB, como o contrato e presunção de consentimento. Outra figura trazida também pelo provimento 65, inclusive o artigo 3º, é a presunção de consentimento a partir do contrato do possuidor interessado com o dono atual. Na prática, gente, guarda isso que eu vou falar que é muito importante, muitas vezes acontece do possuidor ter comprado o imóvel apenas deixando de registrá-lo, por qualquer motivo, falta de orientação, falta de dinheiro, qualquer motivo. Quando se tenta, o registro, alguma dificuldade o impede. Trago como exemplo o falecimento do vendedor, a discordância dos herdeiros, por exemplo. Aí sim, nesses casos, há sim um título de aquisição, um contrato de compra e venda, uma cessão de direitos possessórios, um contrato de troca, e há comprovantes de pagamento. Então, se no requerimento for juntado o título aquisitivo, acompanhado de comprovantes de pagamento, presume sim outorgado o consentimento pelo dono tabular, que é o proprietário, que consta de fato na matrícula, e nem sequer a notificação será feita. É uma situação, desde que, obviamente, seja mesmo a pessoa vendedor tabular. Então, isso é importante também. Como contestar, uma dúvida que é muito comum então, como contestar o uso capião extrajudicial? Nós sabemos que o judicial eu posso contestar através da defesa, a contestação, quando eu sou citado, e no judicial eu posso me habilitar ao processo, como terceiro interessado em qualquer momento. O uso capião extrajudicial, eu posso impugnar a partir do momento que eu sou notificado. Eu, vizinho, confinante, eu, o último proprietário da matrícula, então eu posso impugnar. E eu posso, terceiro interessado, também fazer uma impugnação prévia ao cartório. Então, os notificados poderão impugnar o pedido de uso capião extrajudicial em 15 dias, e essa impugnação pode ser feita expressamente no próprio cartório, lembrando que esses 15 dias após a notificação. Quando eu sou terceiro interessado, eu posso fazer uma peça e protocolar no cartório. Aí vai do entendimento do registrador se vai levar em consideração ou não. E normalmente leva. A lei não determina nenhum procedimento para impugnação, hein? Então eu entendo e explico isso no meu livro, com muito carinho para você, que mera manifestação de discordância, mesmo desmotivada, isso pode ser objeto de impugnação, porém não vai ter força. E tem que ser assim, né, gente? Isso é que nem uso capião judicial. Ah, professor Júlio, uso capião judicial, se alguém contestou, alguém apresentou uma impugnação como terceiro interessado, se habilitou o processo como terceiro interessado, eu perdi a ação. Não. Quantas pessoas ganham o processo de uso capião, mesmo com uma contestação, mesmo com alguém se habilitando ao processo como terceiro interessado? Então, isso não vai fazer você perder a ação de uso capião judicial. E o mesmo acontece com a impugnação. Se a impugnação feita antes do procedimento, durante o procedimento ou após o procedimento de notificação, dentro dos 15 dias, se ela é feita por mera discordância, maldade, sem qualquer motivação, fundamentação, sem documentos, ela não terá força de impugnação. Tá? Então é importante também deixar claro, não é porque impugnou, vai evitar. Tem cartorário que é conservador e a mera imposição, a mera impugnação faz com que ela, oriente você a procurar o Poder Judiciário. Mas, em regra, não é o que traz a disposição legal. Tá? Então fique atento em relação a isso. A lei não determina nenhum procedimento para impugnação. Não determina. Eu posso fazer através de simples petição, mas o ideal é que seja de fato pré-notado. Tá? Pré-notado, isso é muito importante. O oficial de registro de imóveis deverá encaminhar o pedido para o judiciário. Ele pode fazer sim uma conclusão e já negar o registro na nota devolutiva, mas ele também pode usufruir desse procedimento que eu vou te falar. Então o oficial de registro de imóveis pode encaminhar ao Poder Judiciário, transformando esse uso capião extrajudicial em judicial. Isso pode acontecer também. O requerimento, gente, terá prazo para emendar o pedido, assim como acontece no uso capião judicial, para que o requerente possa adequá-lo ao rito, ao procedimento. Isso também pode acontecer quando ocorre a redistribuição de extrajudicial para a conversão para o judicial. Quero trazer também para você que o provimento 65 permite que você peça a suspensão do uso capião judicial para que você tente no cartório extrajudicial. E, se possível, resolveu, você pede a desistência do processo ou pede a continuidade. A suspensão pode ser de 30 dias, tá? Então, importante. Na prática, se eu tenho uma ação de uso capião, eu não vou pedir a suspensão para tentar no cartório. Eu vou tentar no cartório, se eu conseguir, eu peço a desistência. Senão, eu não peço nada, não informo nada e continuo com o processo para não atrasar meu processo de uso capião. Então, na prática, funciona assim. É admitido também, porém, o próprio oficial de cartório imobiliário
antes de ajuizar, né, ou judicializar a ação, o feito, como é chamado, tente a conciliação das partes. É o que diz o provimento 65 no artigo 18. Isso também, lindo na teoria, na prática não vem acontecendo, não é todo o cartório que faz. Então, importante bater um papo sobre isso. Vamos lá. Outro ponto, a falta de impugnação e o consentimento presumido. Ainda voltando nisso. Acontece que os notificados, gente, podem simplesmente não responder à notificação. E isso era um empecilho, era uma forma de realmente atrapalhar muito o uso campeão extrajudicial. Na redação original criada pelo Código Civil, ou melhor, pelo Código de Processo Civil, que regulamentou o uso campeão extrajudicial, esse silêncio ele era entendido como uma recusa. Isso fazia com que o procedimento de uso campeão extrajudicial fosse muito útil, muito pouco utilizado na prática. Sempre que desembocava, né, numa situação de negativa, de omissão, gerava negativa, ou seja, gerava uso campeão judicial. E agora, depois da nova alteração da Lei de Registros Públicos, né, da alteração através da REURB em 2017, então isso a partir de 2017, tá? Diante da lei da REURB em 2017, quando foram notificados validamente, a falta de resposta, então se foi notificado validamente, positivamente, a falta de resposta presume sim como anuência. Agora tem que ser notificado. Se não for notificado, eu vou tentar outro endereço, e se eu não conseguir mais endereços novos, eu posso fazer por edital, inclusive por edital eletrônico, como nós já falamos aqui. O pedido administrativo segue favoravelmente ao requerente, tá? Então hoje, se foi notificado, se não falar nada, presume-se como anuência. Trago para você também aqui a ciência dos entes políticos, que é outra dúvida, né? Quem faz o campeão extrajudicial. O oficial de registro de imóveis também deve dar ciência aos políticos, né, os chamados entes políticos, não é políticos, são os entes políticos, como a União, Estados, município, se for dentro do Distrito Federal, o Distrito Federal também, que situa um imóvel, né? E isso deve ocorrer sim em virtude da falta de nulidade, uma futura ação de nulidade, para não gerar essa futura ação de nulidade. Ou se for feita a ação, não impactar diretamente na nulidade. Esses entes públicos, né, os entes políticos, vão se manifestar se tem interesse ou não. Normalmente eles vão se manifestar se o bem é público, que não pode ser objeto de uso campeão. Se não for nada disso, não vão se manifestar no sentido negativo. Só vai se manifestar se o imóvel é público, se tem questões ambientais, questões tributárias. Normalmente a manifestação não tem interesse, não tem interesse que seja o procedimento indeferido, algo nesse sentido. Normalmente é copia e cola, eu falo. Eles também poderão se manifestar em 15 dias, caso queiram, e ocorre que a falta de manifestação dos entes políticos não gera presunção de concordância, tá? Então, a presunção de concordância acontece com as notificações dos entes, né? Na verdade, não dos entes federativos e muito menos dos entes políticos, mas somente com os vizinhos, tá? Então, vizinho, último proprietário, presunção sim. Quando eu falo de entes, não tem essa presunção, pois eles poderão se manifestar a qualquer momento, então por isso não tem essa presunção. Então, vamos diferenciar, é assim que ficou estipulado pela jurisprudência, inclusive, tá bom? Em relação à publicação de editais para terceiros interessados, além de notificar diretamente os envolvidos, já conhecidos, o oficial de registro de imóveis, o registrador imobiliário, deve publicar edital para a ciência de possíveis interessados. Por exemplo, alguém que seja credor do atual dono e que pretenda pedir a penhora do imóvel para o pagamento forçado. Após as publicações dos editais, abre-se o prazo de 15 dias para eventual manifestação do interessado no imóvel e impugnar o pedido de uso capião. Então, importante também. Algumas informações complementares. O oficial pode, para avaliar melhor qualquer informação necessária, ele pode ir no local, isso é chamada diligência. Então, o registrador ou o escrevente responsável pode fazer diligência também, não é só o tabelião, tá? Por exemplo, novos documentos, perícias, laudos, ele pode pedir novos documentos, novas informações, fazer diligência. Então, é importante bater um papo sobre isso. Pode, nesse caso, ser aberto, então, um novo prazo para requerer, sim, que promova, né, traga aditamentos solicitados documentais. Isso pode acontecer. Do registro da aquisição, após todo esse procedimento, após o prazo da impugnação sem resposta, sanada todas as pendências, o oficial registrará a aquisição do imóvel em nome do novo dono, né, forma originária, pode abrir uma matrícula nova, pode aproveitar a mesma matrícula. Normalmente no uso campeão extrajudicial existe muito aproveitamento da mesma matrícula, porque eu faço a verbação da escritura pública, né? É isso que eu faço de fato, né? Se for o caso, lote menor dentro do terreno maior, por exemplo, deverá ser aberta nova matrícula, é uma exceção para o imóvel adquirido através do uso campeão extrajudicial, pode também abrir uma matrícula nova. E aí vem uma outra dúvida, né? A inocorrência de ITBI. A uso campeão extrajudicial, por sua vez, gera o reconhecimento do possuidor
através da posse. Vai fazer com que ele se torne proprietário através da posse. Então, é chamada de forma originária, é aquisição de domínio originário. Isso quer dizer que propriamente não transfere a propriedade. Na verdade, ele consegue a propriedade pelo uso. Então, em regra, o possuidor vitorioso, onde o deferimento foi deferido, né, foi procedente, e desse modo não haverá, em regra, a cobrança do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, o ITBI. Essa é a conclusão, inclusive, que é respaldada pela teoria, pela jurisprudência. Para evitar dúvidas, também foi expressamente fixada no provimento 65, vai lá no artigo 24, que você vai achar também. Tá? Então, bem interessante. Acho que agora sim, eu acho que agora você conhece bem o procedimento de uso campeão extrajudicial, ninguém te engana, né? Você consegue ajudar o seu cliente, de fato, com muita transparência. E volta a falar, quem está assistindo essa aula que é advogada, não joga lá na mão do cartório. Não é assim. Isso não é advocacia extrajudicial, isso é se livrar do processo. E processo não é batata quente, porque o cliente é seu. O primeiro juiz da causa é você, advogado, e você vai analisar se é caso de cartório. Se você verificar que realmente tem litígio, iminência de litígio, poucos documentos, talvez um vizinho que vai impugnar, por que não já não partir para o Poder Judiciário? Muitas vezes você quer unificar a área, quer individualizar a área, muitas vezes você quer usar a súmula 237, você quer usar esse uso capião como matéria de defesa, por que não usar o uso capião judicial? Para com esse boato que o uso capião judicial é demorado, que demora 10 anos, não, isso não existe mais. Tá? Pode existir uma exceção, como em qualquer ação, mas de fato o uso capião judicial passou a ser muito rápido também. Claro que se dá para usar extrajudicial, a gente vai usar o extrajudicial, sem dúvida nenhuma. Mas se não é um caso oportuno para o extrajudicial, nós só vamos perder tempo fazendo nosso cliente gastar dinheiro. Cuidado, hein? Analisa com cuidado, não vai jogando tudo no extrajudicial. Nós temos que advogar no extrajudicial com qualidade, não brincar de advocacia extrajudicial. Então, isso você vai aprender no meu livro, Uso Capião Extrajudicial, Advocacia Extrajudicial, Prática e Teoria, da editora Mizuno, tá bom? Deixa eu responder as dúvidas aqui, vamos ver, vamos lá. A querida Jane, professor Júlio, boa tarde. Como unificar dois imóveis em uma só matrícula? Um deles é passível de uso capião, contém todos os requisitos, o outro já tem registro. Na verdade, você pode pedir ao cliente que faça uma planta, melhor descritiva, a topografia, já unificando a área. Nesse uso capião, você faz o pedido. Faz o pedido de unificação da área. O uso capião transforma duas áreas em uma só, numa matrícula só. Você vai ter que fundamentar muito bem isso, que tem um vício documental e que você quer consertar através do uso capião no próprio uso capião. No judicial dá para fazer isso, no extrajudicial também. Pode ser que no extrajudicial você enfrente um problema maior, porque o cartório muitas vezes ele é mais conservador. O uso capião extrajudicial é algo mais pronto, né? Não quer mexer muito com o tamanho da área. Tem cartório que é conservador, tem cartório que não. Existe a liberação, a autorização para isso. Talvez, diante de uma situação real, você tenha que fazer isso no procedimento judicial, tá bom? Legal. Deixa eu ver as redes sociais aqui também do professor, que legal. E aí tem perguntas aqui, hein? Deixa eu ver. Vamos lá. A Cleo pergunta, posso pedir uso capião após a ordem de despejo? Faz 7 anos que resido no imóvel. Pode, mas que está estranha essa ordem de despejo. A ordem de despejo tem locação. Quem aluga o imóvel não tem unimus domini. Se eu moro no imóvel sabendo que esse imóvel é alugado ou emprestado, se eu faço uso capião, não tem unimus domini. Então você teria que provar que a estação de despejo foi um erro, foi um lapso, porque nunca existiu a relação locatícia, tá? A Stephanie Cunha está aqui conosco. Quando posso fazer a união para uso capião? Quando eu posso fazer a união para uso capião? Tá. A Stephanie está respondendo aqui, a Cleo. Cleo, não pode porque o uso capião precisa ser uma posse sem oposição. Se a posse teve conhecimento, solicitou o imóvel, já... Tá, então, tá. A Cleo está falando se pode fazer uso capião. Poder fazer uso capião pode, mas judicial, tá, Cleo? Porque nesse caso, se já existe uma ação, a Stephanie respondeu muito bem, não há que se falar em uso capião extrajudicial, porque não pode fazer uso capião extrajudicial quando tem litígio, quando passa a ser litigioso. Boa, Stephanie, boa. Agora sim, respondeu a Stephanie aqui. Acho que a Stephanie respondeu. A Eleni, professor, coloca seus contatos para quem tem dúvida. Tá, eu vou passar o meu contato. Deixa eu ver aqui. Ó, o telefone WhatsApp profissional é o 11 97685 3891. É o WhatsApp do escritório, tá? 11 97685 3891. 97685 3891. DDD 11, tá?
Telefone do escritório, DDD 11 também, 2061-5649. Quem quiser entrar no meu site, entra no meu site www.professorjuliocesarsanches.com.br, consegue ter acesso aos meus livros, consegue também marcar mentorias, tá? Legal. A Eleni, professor, coloca seus dados. Já respondi. Ao seu, boa tarde, professor. Contrato de gaveta serve como prova de domínio? Não. Contrato de gaveta serve como justo título e boa-fé. Prova de domínio, Thalisson, boa tarde. Só certidão de propriedade atualizada, tá bom? Jesus, qual é a situação para que eu possa fazer uso capião em 3 anos? Na verdade, você teria que ter o quê? A posse 3 anos e teria que ter a soma de posse. Ou somar a posse do teu pai e da tua mãe. Se não existe essa situação, quem você comprou imóvel irregular teria que ser um contrato bem feito, cessão de direitos possessórios e afins, com a cláusula de soma de posse. Se esse contrato foi feito errado, normalmente é feito errado, porque eu falo que o corretor e advogado erra muito nos contratos, isso é muito mal estudado na graduação, eu falo isso nas aulas de posse, aí você teria que tentar fazer um aditivo. Veja a possibilidade de fazer um aditivo. O Antônio Paulino, professor Júlio, boa tarde. Herdeiro pode usucapir o imóvel? Se sim, melhor modalidade seria extraordinária? Pode, herdeiro pode usucapir, tem até já um julgado, né, sobre esse assunto. O Superior Tribunal de Justiça já chegou à conclusão que cabe, né, o uso capião de herança. Então essa questão já foi pacificada e aí eu trago para você sim, é possível o uso capião de herança, não há mais que se falar que não existe essa possibilidade. Tá? Existe sim, está muito bem definida pela jurisprudência, pela doutrina, o STJ já definiu, inclusive no julgado recente, então esse julgado pode ser usado e de fato ele já separou a água do vinho, né? Existe a possibilidade sim. Esse julgado, se você quiser anotar, é o julgado, na verdade é um julgado do Superior Tribunal de Justiça. Esse julgado você vai anotar aí, quer ver? É aqui, ó, 1631.859. 1631.859. Esse é o julgado do RESP, recurso especial, tá? Então pode sim, tá respondido aqui com muito carinho. Pronto, agora sim encerramos o evento. Então, é uma aula do evento, do lançamento do livro, Uso Capião Extrajudicial de Advocacia Social. Eu oriento você, advogado, advogada, ter em mãos esse livro, hein? É fantástico para você aprender a fazer uso capião extrajudicial. Tem modelo de peça, tem modelo de ata notarial, tem perguntas e respostas. E advogar na advocacia extrajudicial faltam bons livros, né? Esse livro faz a diferença sim. Esse livro, eu falo que, professor, eu vou gastar com o livro. Não é gastar, é investimento, tá bom? Lembrando que eu oriento você a ler esse e ler o vermelhinho, que é o livro Uso Capião, tá bom? Então, legal. Tenha acesso também ao meu livro Inventário, Partilha de Bens, Holding, Planejamento de Sucessórios, Advogado Imobiliário de Sucesso. E não deixe de ler o livro completo, Direito Civil, Manual Doutrinário e Jurisprudencial também. E para quem quer aprofundar os estudos, Direito Imobiliário de AZ. Esse ano ainda lançaremos contratos imobiliários, o Vademec, a terceira edição, Vademec Imobiliário Registral. Tem um livro também, Modelos de Peças conforme o novo CPC. E aí nesse ano que vem tem muita novidade por aí, tá bom? Um abraço a todos, muito obrigado pelo evento, para quem participou. Faça a inscrição, se inscreva no canal, continue acompanhando o professor aqui na editora Mizuno e também nas redes sociais. Um abraço, até a próxima, gente!